Pandemia, da pandemia pra cá, mudou muita coisa, assim, e começou a valorizar coisas que a gente não valorizava, né? A gente começou a separar mais. Tudo é questão de trabalhar o emocional da também, gente, né? De querer fazer mais coisas em família, ter mais momentos de lazer, que era uma coisa que a gente não tinha. Então, a gente fazia ensaio de domingo. Hoje, a gente deixa o domingo para ficar com o Vicente. Ele até fala, mamãe, domingo é o dia da família, né? Eu falo, filho. E tem que fazer alguma coisa com ele. Tem que sair de casa, nem que for pra gente ir no clube lá, nadar um pouquinho. Ou levar ele numa pracinha, fazer um piquenique lá na grama, chamar os amiguinhos dele, sabe? Tipo assim, a felicidade dele é incrível. É porque assim, vai chegar uma idade, ele não vai querer ficar não perto. vai chegar adolescência, vai chegar adolescência. Aí vai ser essa hora que vocês podem estar marcando o ensaio, né? Sim. E outra, vocês pegaram um ano, vocês já têm essa noção do que foi um ano focado pro trabalho. Sim. Eu acredito assim, vocês jovens, surgiu 2019, muita coisa acontecendo, por que não abraçar? Sim. E vocês não imaginavam que você ia ficar doente. E o doente foi assim, opa, acorda pra vida. E aí veio essa oportunidade que você teve de acordar pra vida e fazer da vida de vocês diferente. Vocês hoje acabou todas as dores. Vocês encontraram na atividade física a solução para muita coisa, né? Deu essa virada de chave. E o Vicente está aí para ensinar para vocês um momento, né? Porque ele ensina um momento para vocês. Até na hora da fotografia, depois de ser pai, você mudou muita coisa. Sim. Então, ele, pequenininho, ensina bastante. Vocês Com conseguiram... certeza, nossa, demais. E o bom disso é que os dois conseguiram ver isso, né? Sim. Passou por excesso de trabalho e depois, logo em seguida, a pandemia, por Isso. falta de trabalho. Hoje dá para entender o que é o equilíbrio, né? Mas por isso que eu acho que essa doença, ela veio mostrar coisas simples pra gente. A gente tem uma coisa que é de graça e nem todo mundo conseguia respirar. Sim. A gente tem o abraço que é de graça e a gente não podia abraçar. E a gente, às vezes, tinha uma vista muito bonita na janela e não podia ver. Porque, tipo assim, era tão corrido o dia que a gente não parava para observar. E a gente teve que ficar trancado. E esse trancado, quem não mudou, quem não conseguiu ver os detalhes, os momentos que a vida proporciona, essa pessoa não... A gente sempre fala isso. Quem Quem não aprendeu isso que eu ia falar agora. alguma coisa com Na a pandemia não aprende mais. E, nossa, assim, a pandemia, ela foi, pra gente... é um assunto que eu até falei pro Paulo. Nossa, falar de pandemia, vamos tentar ser breve, talvez, porque foi Muito down, né? O setor de eventos sofreu muito com a pandemia. A gente parou, né? Foi o primeiro a parar Não e o tinha último a voltar. Não tinha delivery, não tinha... Nada. Não tinha A gente fazer. percebia que o comércio conseguiu se adaptar. Sim. Porque igual, eu tinha amigo que falava assim, nossa, me prejudiquei, fiquei 2 semanas fechado no lockdown. Eu falava, meu querido, 2 anos. o que você tá falando? Você me mandava condicional na casa da pessoa, você tava conseguindo vender. A loja não podia entrar, mas a pessoa podia ir lá na porta, lembra? Tirar Pegar. foto online como? Como é que eu ia fazer? A gente Não teve dá. que... Olha, é um assuntozinho que realmente vai longe. Mas financeiramente foi um arrombo, né? A pandemia foi complicada. super Parou, né? sofrido, Parou né? tudo. Parou tudo. 17 meses. E aí, o que imagina? A gente ficou 17 Quem meses tá contando, parado. né? Isso. 17 meses. Mas quem é que tá contando? Né? 17 meses parado. E não era só, vai voltar a pandemia, vai voltar os eventos. Não era isso. A gente tinha que voltar a cumprir os contratos Sim. que tava para acontecer dentro da pandemia. 17 meses. Então, se teve 17 meses parado, vai ser 17 meses trabalhando com o contrato antigo. Com os atuais, Com né? contrato. Que você tem que pegar coisa nova. Exatamente. E contratos que praticamente 85% já estavam pagos. Porque a pessoa fechava o casamento... Quem ia casar em 2020 tinha fechado em 2019. E ela ia 2018, pagando. né? Tinha alguns, A gente tinha contrato em 2018, Então, ela ia pagando. Ou ela, às vezes, dava uma entrada e pagou o restante no começo de 2020. Então, assim, a pessoa finalizava o contrato dela porque ia acontecer o casamento. E aí, quando a pandemia veio e aí começou... Mudança de data, meu Deus, o que vai ser, o que vai ser? loucura, né? Isso, cancelamento, teve alguns cancelamentos. Porque não é só você. E a cozinheira, Tudo. São várias datas que coincidindo. E aí não tinha o que fazer, literalmente, não tinha o que fazer. Não tinha como falar assim, não, vamos dar um jeitinho, né? Não tinha o que fazer. Aí, depois de um tempo, a gente foi conseguir fazer algumas coisas, que nem a gente começou a inventar. Meu Deus, o que dá pra gente fazer? Aí vamos inventar um negócio. Aí inventamos um Comemora em Casa.
que era, tipo, um pacote de 30 minutos, né? Que a gente fazia o aniversário na casa da pessoa. Que era o pai e a mãe, era o pai, a criança mãe, o cantava avô, parabéns, cantava a mãe parabéns e ia colocava uma embora. decoraçãozinha lá, a gente E aí fazia fazendo foto. com medo ainda. Porque a gente não sabe, a gente não tinha vacina, não tinha nada nesse período. E aí... Nem informação do que era. Nem informação. Não, Então, é. assim, eu falava, pô, meu Deus, a gente precisa fechar alguma coisa. Aí eu falava, pô, a pessoa fechou lá um comemora em casa. Aí eu ficava já meio que até, assim, agoniado, porque eu sabia que eu precisava trabalhar, Sim. mas não podia. Eu ficava com medo de sair. No sentido, assim, porque não Entendi. sabia o que ia ser. É? Aí eu ia Terrível. no nosso pacote, ia até as informações do jeito que eu ia pra casa da pessoa, né? Com aquela protetor de calçado, touca, luva, além da máscara e tal. Então, assim, eu me sentia muito mal, assim, que eu falava, caramba, meu, parece que, sei lá, que tô entrando aí na casa de uma pessoa, tudo, sei lá, um estranho, e aí não tinha contato. A primeira vez que eu fui fazer foi aqui no Palmeiras até. Todo mundo com muito Todo medo, mundo com né? medo, aí eu cheguei lá, tipo assim, de longe, oi, tudo bem, né, e tal, então, vamos fazer um clima parabéns, estranho, um né? clima esquisito. Aí fez uma videoconferência, aí você fica assim, meu Deus. Eu falava pra Lu todo dia, por que que a gente foi entrar na fotografia? Aí a gente se perguntava todo dia, assim, nossa, meu Deus, por que que isso tá acontecendo isso com a gente? Né? Tipo, 2019, trabalhando tanto. Isso. E Freou aí, de tipo, vez. Isso, porque 2019 foi. A gente, na virada do ano, a gente tava na praia, né? 2000, lá nos meus tios, 19 pra 2020, que eu falei, nossa, a gente tava em janeiro, lá na praia, com a caminhonete, São Torano, e aí falamos assim, poxa, esse ano vai ser um ano muito bom. A gente tá entrando em janeiro tava entrando com 38 casamentos já Caralho. fechados. E isso, tipo assim, Mais isso o ano era inteiro fechado. praticamente o ano inteiro. E aí, então a gente, sim, era só trabalhar. Eu não ia ter que me desdobrar para fechar contrato, era só trabalhar. E aí, quando veio a pandemia, foi 52 contratos que a gente precisou remarcar. E aí Porque a era gente... mais Aí, anos, assim, né? mais anos. Aí a gente sentou, eu e a Lu, e olha, o que a gente vai fazer no sentido desses contratos? Não, a gente vai cumprir todos os contratos, a gente não vai terceirizar nada. Ou a gente surtava ou a gente cumpria, porque assim, né? o que a gente sentiu? Que teve alguns profissionais que terceirizavam quando voltou, né? Sim. Ou trabalhava com equipe. Mas assim, ó, vocês dois foram lá, sentaram comigo. Você quero conhece meu você e trabalho, você. você conhece o trabalho da Lu. Fez questão Vai de chegar uma atrás. pessoa Como lá você vai diferente. mandar outra pessoa, né? A não ser que isso tá num consenso. Não, ó, eu não vou, mas é uma equipe, você tá tudo ok? A não Beleza. ser assim que, nossa, a cozinheira, tudo Isso. tal. Aí eu Ó, falo só assim, consegui olha... essa data. Fala, não posso. É. Você consegue arrumar uma equipe? Isso, Aí foi uma exatamente. opção sua, né? Aí foi uma opção Sim, sua. sim. No nosso caso, era ao contrário. A pessoa falava... eu falava... eu tinha uma tabela de data. Nossa, foi um transtorno. Aí eu ficava mandando a data. Aí eu tinha, por exemplo, 20 noivas com aquela minha tabela de data. Aí uma escolhia. Aí a outra vinha e escolhia depois de tarde, a Vai. mesma data. Já era. Aí não dava. Aí ela começava a se ver... a desesperar, assim. Desesperada. Porque ela, meu Deus, Bruno, só faltou você a data. Aí agora você não tem. Aí, tipo, ela não ia abrir mão da gente também. E aí ela queria achar uma data que conciliasse todo mundo. E aí Teve foi um assim. monte de amiga casando sábado de manhã, que o casamento era Vários. sábado à noite, casando sábado de manhã. Quando a gente falava Meio assim. da semana. Quando uma noiva falava na assim, não, Bruno, quinta. vou fazer numa semana. Eu falava, Deus, muito obrigado. Porque eu pensava assim, nesse sábado que ela iria remarcar, eu posso fazer um aniversário, qualquer coisa. Porque eu, tipo assim, era onde eu poderia entrar, fazer uma entrada financeira. Sim. Mas nesse período, foi baque. Mas assim, a gente aprendeu muito. Muito mesmo. Talvez, a gente fala isso, né? Se não tivesse acontecido tudo isso, hoje talvez a gente poderia, sei lá, estar numa bola de neve da saúde ruim, Provavelmente. sei lá, o fato de trabalhar muito, a gente gastava muito. Então, Entendi. era... A gente não tinha o controle financeiro que a gente tem hoje. Hoje a gente né? tem um A controle financeiro pandemia totalmente diferente. nos obrigou a... Eu marco a bala hoje. Hoje ele Tudo, eu marca tenho um até controle a- financeiro de tudo que sai de casa. O Maurício, que foi uma das pessoas que Foi o responsável. eu acho que ele deve Colocou ser... isso dar no esse eixo. auxílio. A gente usa o Organize, Organize, né? O app, eu falo que ele é meio que sócio desse aplicativo aí, porque ele Mas tem que converte ter muita toda a gente. vontade, cara. Mas assim, ele me falava há muitos anos isso, ele usa desde 2014, 2013. E ele sempre veio falando, ele vinha pra cá e falava, mano, você precisa fazer isso, você tem que ter um controle. Você sabe, eu sabia tudo que saía, mas eu tinha uma parte de entrada assim, era um pouco mais bagunçado. Aí ele falava, você tem que fazer isso. Eu falava, não. Aí, É que tá entrando, né? É. Então tá tranquilo. E aí, quando entrou a pandemia e tudo mais, o tempo foi passando e tal. E quando as coisas, eu falei, não, realmente
a gente precisa agora, tal. E aí mudamos muita coisa e hoje, assim, isso pra mim ajuda... Nossa, não tenho o que falar. A gente olha a planilha, não, olha esse aqui, esse mês, tal. E boa, e toca o barco. Pandemia foi baque financeiro para todo mundo. Eu lembro Foi. quando entrou a pandemia, eu perdi alguns contratos. Boa parte dos contratos foram tudo reduzidos. Ela tinha acabado de sair do emprego. Falei, fudeu. A gente... lascou. A verdade, Não, a gente... uns sofreram mais, outros sofreram menos. Mas Sim. respingou em todo mundo. É que eu ainda todo consegui mundo. trabalhar. Por mais que tenha sido reduzido. Agora, a galera que você falou, de evento, cara, foi Teve zero. que parar, né? Não teve No, opção, lá pro assim. mais pro Foi muito final ali, tenso, a gente muito conseguiu voltar a atender algumas empresas, né? Que a gente também tem um trabalho que a gente faz de comunicação com algumas empresas, de gestão. E aí, nessa época, a gente conseguiu até... Não lembro, a gente chegou a fechar uma quantidade de clientes. E aí, isso aí foi dando um... Não, e a nossa cabeça tava tão boa, né? Assim, porque engajado na Isso atividade ajudou física. muito, né? Que, tipo assim, a gente não tinha casamento, mas a gente tava assistindo live, a gente tava dando risada. Eu falo, hoje eu olho pra trás e falo, meu, enquanto tinha muita gente surtando e outras pessoas vendo a nossa situação e surtando, tipo, as nossas famílias, tipo assim, ficavam muito preocupadas, Sim. porque nós dois, a nossa renda vem do mesmo lugar, que é o evento, Não, tem né? muitos profissionais Os dois pararam de de trabalhar. Os evento dois, que é aí um fica, só da meu, como casa. vocês vão Mas fazer? foi o que aconteceu que foi bem na época que eu saí. Então. E, né, marido? Foi essa... Aí, esse para toque. ajudar, eu falo, sabe aquele dinheirinho que eu tenho que guardar? Tem. Vou montar um podcast. A gente, olha... E aí, que tudo começou? Aí todo mundo sortou, né? Você, pessoal, nem sabia o que era isso. Mas boa parte nem sabe o que é. Mas foi isso mesmo. E assim, hoje a gente olha pra trás, né? E vê. E assim, graças a Deus a gente também tem clientes assim. Poxa, não tenho o que falar. Os nossos clientes são sensacionais, né? Sim. Todos eles foram. Ninguém abriu mão da gente. Ninguém falou assim: ó, vocês não têm essa data? Eu Então vou paciência. contratar Eu vou outro, contratar outro, me Ninguém, devolve meu não dinheiro aconteceu. e acabou. Não teve isso. E na pandemia, teve muita gente que ficou em casa, teve tempo, ficou parado, começou a escolher fotos de álbuns de casamentos antigos. Legal. Começou a entregar trabalho, estava pendente. Legal pro casal. Não, começou a escolher as porque fotos vocês ficaram loucos. Pra gente mim fazer. ficou difícil, porque aí eu fiquei assim, como é que eu vou fazer um álbum que tem um custo alto Sim. no meio da pandemia que eu não tô trabalhando? Não dá. E aí a empresa, as gráficas, subiram os preços dos álbuns. Começou a Porque aumentar mão preço de obra tudo não também. tinha. E aí, tipo, um álbum que eu pagava X, já tava pagando Y. Caralho. Hoje tem contratos que eu tô fazendo álbum que o valor do contrato tá saindo assim. Eu tô só entregando. Porque, tipo, o valor tá muito mais alto. Só que assim, a gente chegou pra esses clientes e, olha, a gente precisa de um tempo, precisa respirar. E depois que as coisas voltarem, a gente voltar a trabalhar, eu vou voltar numa rotina de entrega aqui e vai dar tudo certo. Então, assim, graças a Deus, os clientes sempre foram muito assim, Bruno, pelo amor de Deus. Já escolheram. A gente já confia no trabalho. não, Não, tipo, a gente não teve nenhum problema, assim. Então, assim, isso ainda, a gente, esse ano, tá sendo, a gente encerrou o último contrato dia 20, alguma coisa, de novembro. Foi o último da pandemia. Caramba. E a gente já tá longe da pandemia. Já. E a gente pra nós, acabou agora. E aí, esse ano, aí dezembro teve um casamento novo, e aí depois o Natal e o Novo caiu no sábado, né? Então a gente Sim. não teve casamento no final do ano ali. E aí agora a gente iniciou o ano com... Agora tudo que a gente faz é novos contratos, não tem mais nenhum pendente da pandemia. Aí agora a gente vai mesclando, fazendo os contratos atuais e trabalhando com essas entregas que a gente segurou ficaram, e tal. né? Mas olha, foi assim, difícil. Não, imagino. Foi tenso pra caramba. Pra galera de evento. Até a acho Lu que fala, não é entra mais muito. sofrido. A gente entra nesse assunto, é muito dramático, né? Porque é parece da que a gente tá. Mas todo mundo que vem aqui... Não Começa tem a lembrar, jeito, né? sim. Fica louco. Então, Ainda que vocês tiveram a sorte de começar a fazer atividade física e a cabeça dar uma marejada. Exatamente, porque se a gente tivesse com a cabeça ruim, a gente ia... E tem galera que surtado. nossa, teve profissionais de evento que largaram tudo, Que largou tipo. tudo. Tem um cara lá em Campinas, lá de um buffet lá que se suicidou. É, Teve várias imagino. situações, assim. A galera ficou louca.